Boa noite e chegamos ao último debate presidencial desta série de Frente a Frente na RTP, hoje com os candidatos Catarina Martins, ex-líder do Bloco de Esquerda e atual eurodeputada, e Jorge Pinto, deputado nacional apoiado pelo LIVRE. Este debate está a ser transmitido em direto e em simultâneo na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. Bem-vindos a ambos. Começava pela Catarina Martins. É possível indicar-me duas diferenças de relevo da sua candidatura em relação à candidatura de Jorge Pinto? Bem, muito boa noite a ambos, antes de mais, e todas as pessoas que nos acompanham. Eu prefiro falar da minha candidatura, muito sinceramente, acho que é o que tem sentido. Eu faço essa pergunta porque pode haver eleitores indecisos entre um e outro e gostava de saber, de facto, o que é que vos separa. Eu acho que ouvindo-nos a debater, se calhar as ideias é a melhor forma. Gosto, sobretudo, de falar de mim e do que eu proponho. Eu acho que nós estamos a viver um momento do país em que temos um governo que tem uma grande inclinação à direita, acordando com a extrema-direita, e para quem às vezes fica muito baralhado com os termos, o que é que significa, tem uma grande facilidade em desprezar quem vive do seu trabalho. É a única coisa que justifica, por exemplo, as alterações ao Código de Trabalho que quer fazer ou a forma como persegue algumas das pessoas que trabalham no nosso país e constroem a economia do nosso país. E eu acho que é muito importante ter uma Presidente da República que ajude a equilibrar o quadro das instituições democráticas e que fale das crises que o país atravessa. O país não precisa de jovens mais precários, precisa seguramente de melhor emprego com melhor salário, o país precisa de ultrapassar as crises da habitação, as crises da saúde, recentrar o debate político, porque uma Presidente não legisla nem governa, mas seguramente tem um papel sobre o debate político do país, é muito importante. E acho, modestamente, que tenho tanto o conhecimento do país. Estive envolvida em muitas políticas públicas no país, tive responsabilidades que me fizeram conhecer muito bem o país e tenho também a experiência de criar pontes, de pôr pessoas que não estavam habituadas a conversar umas com as outras a fazê-lo, e acho que no momento em que na política há tantos bloqueios, a minha experiência pode ajudar. Mas julga que a sua experiência é aquilo que a separa de Jorge Pinto? Não, acho que temos percursos diferentes e trazemos coisas diferentes para esta campanha e é assim que deve ser. Jorge Pinto, fazia a mesma questão. O que é que a separa de Catarina Martins? Ou o que é que o separa de Catarina Martins? Boa noite, João Gonçalves. Cumprimento também a Catarina Martins e quem nos ouve. Eu também prefiro falar daquilo que move. Preferem falar, mas eu não fujo à pergunta porque eu acho que ela é interessante e devemos... Estamos a escolher personalidades. Sem dúvida. Acho que sendo o debate entre os dois, eu gostava de perceber... Devemos isso também aos portugueses para explicar, porque realmente há muitos pontos de convergência, até acredito que mais pontos de convergência provavelmente do que de divergência, da mesma maneira que tive pontos de convergência quando debati com António Filipe, quando debati com António José Seguro e até em algumas coisas quando debati com Henrique Gouveia Melo. Há sempre pontos de convergência quando estamos entre candidatos de esquerda. Isso é bom e é salutar. Há também divergências. Elas são evidentes. Se não houvesse divergências entre a minha candidatura, aquilo que eu represento, aquilo que eu vejo para o papel de um Presidente da República no país e as outras candidaturas, eu não teria avançado. Então, no caso concreto, Martins, quais são as divergências fundamentais? Há uma divergência, que eu não sei se é de fundo, mas que é uma divergência clara, no que diz respeito ao papel de Portugal nas instituições europeias e ao papel da própria União Europeia a nível global. Eu sou um europeísta crítico, como tenho dito, mas um europeísta crítico convicto, porque eu acredito efetivamente no projeto europeu e eu acredito que o nosso futuro, o futuro português, passa pelo projeto europeu e passa por um projeto europeu mais democrático, mais próximo dos cidadãos, que defende o Estado Social dentro dos seus países e, sobretudo, que se afirma a nível global, num momento de profunda transformação a nível global, que se afirma em defesa dos direitos humanos, em defesa de um projeto de paz, em defesa da transição ecológica. E eu sei que isto só vamos conseguir que isto aconteça se tivermos este bloco europeu unido e corajoso. E, portanto, a minha visão europeísta é efetivamente convicta, crítica, mas convicta. Eu sei que a Catarina Martins, há uns anos, numa moção que era a primeira subscritora dentro do Bloco de Esquerda, dizia, e deixe-me confirmar para não citar erradamente, que era um projeto condenado. Eu espero bem que o projeto europeu não seja um projeto condenado, porque nós precisamos muito dele no momento em que, de um lado, Donald Trump, do outro lado, Vladimir Putin, tentam definir aquilo que é o futuro da Europa e, sobretudo, tentam acabar por dentro e por fora com este projeto europeu, que, repito, no qual nós devemos estar, porque precisamos dele e precisamos de liderar. Portugal deveria liderar esse esforço dentro do projeto europeu para se afirmar como este polo distintivo a nível global, num momento em que esta multipolaridade de líderes autoritários é cada vez maior e temos ameaças muito sérias àquilo que nós conseguimos construir nos últimos 50 anos, incluindo esta ideia de Estado Social, incluindo esta ideia de um SNS, de uma habitação pública, porque tudo isso também é parte daquilo que está em causa hoje com estes líderes autoritários que nos atacam. Agradeço ter respondido à minha pergunta, mas Catarina Martins ainda acredita que o projeto europeu é um projeto condenado?
Eu acho que o projeto europeu vai sendo desenhado com vozes divergentes. A unidade europeia não existe, ou seja, não é uma coisa garantida, não existe, é uma disputa política, como todas, e democrática. E eu acredito que Portugal deve participar dessa construção, ou seja, nós não somos espectadores da União Europeia, somos construtores da União Europeia, e sou crítica de momentos em que, infelizmente, a população europeia não teve nem o debate, nem a decisão que devia ter sobre passos europeus que houve noutros países. É, por exemplo, o exemplo de nós prevermos a possibilidade de referendos europeus, mas em Portugal eles nunca terem existido. E, portanto, Portugal ter sido um espectador mais do que um participante em que essa democracia viva de debate, de projeto, fosse importante. Sabe, mas eu acho que as sondagens em Portugal tendem a indicar que os portugueses veem com muito bons olhos a participação na União Europeia. Sim, mas a participação deve ser ativa, deve ser democrática, deve ser debatida, e isso é muito importante. Eu queria dar exemplos concretos, porque eu acho que, para lá de falar, é preciso construir a Europa que queremos. Eu, por exemplo, acho que na política é muito importante a igualdade entre homens e mulheres. E é por isso que acho tão importante projetos como o My Voice, My Choice, que está a tentar dar direitos reprodutivos, nomeadamente o acesso ao aborto legal e seguro às mulheres em todo o espaço da União Europeia. Eu faço Europa, eu sou europeísta, quando eu participo ativamente neste processo, que felizmente está a correr muito bem e em que eu me empenhei muito. Como estou agora empenhada, e isso é defender os valores europeus, como estou muito empenhada, por exemplo, em conseguir agora também uma iniciativa cidadã europeia para acabar com o acordo de associação entre a Europa e Israel, porque eu acho e tenho a certeza que o Jorge Pinto está de acordo comigo, que não tem nenhum sentido nós estarmos a financiar o genocídio em Gaza com dinheiro europeu. Isto é construir a Europa. E é também ser crítico das propostas e perceber o que aí vem. Por exemplo, e com este exemplo acabo, Maria Luísa Albuquerque, comissária europeia, apresentou um projeto em que uma parte das poupanças para pensões dos europeus é posta automaticamente em mercados financeiros que são de risco. Isto é um debate que está a começar, mas já há decisões. Sim, não houve e já há recomendações e estão a trabalhar nessa proposta. Eu, por exemplo, quero dar a garantia de que eu serei uma Presidente da República que, precisamente por defender valores europeus, dizia o Jorge Pinto, como a segurança social, que é parte do Estado Social tão importante, eu vou-me opor, seguramente, a qualquer projeto que ponha em risco as pensões em Portugal. E eu acho que é preciso falar da Europa assim, no concreto, porque é assim que a nossa democracia é mais viva e todos construímos o projeto europeu. O que significa que fala com convicção sobre a Europa, já não é uma mulher com dúvidas sobre a Europa. Mas eu sempre falei com convicção. Nem olhando para a União Europeia como algo condenado. Repara, houve uma altura em que a União Europeia se preparava para fazer sanções a Portugal. Nunca tinha havido sanções contra nenhum país. Preparava-se para fazer sanções a Portugal por causa do Banif, no momento em que a França não cumpria critérios, mas só contra Portugal. Por causa do procedimentos do déficit. E havia um governo que queria aumentar o salário mínimo nacional. E nesses momentos é preciso defender Portugal. E eu falei para defender Portugal. Se nunca me calei, porque acho que ser parte da Europa é um país por inteiro e é um país que sabe defender também os seus interesses. Jorge Pinto. Não, eu quero dizer que eu, na verdade, concordo, mas aquilo que é concreto, falemos de casos concretos, e aquilo que é dar a opinião e dar a voz aos portugueses, aquilo que a Catarina Martins propunha na sequência do Brexit, ou esteve em cima da mesa no partido que então liderava, era um referendo quanto à pertença portuguesa à União Europeia. Eu não estou certo, sim, é factual. Eu falarei na minha vez. Não estou certo que esse seja o caminho a seguir. Até porque nós percebemos imediatamente pelo Brexit o enormíssimo custo que teve para a própria população local. E, na verdade, já vemos como várias daquelas coisas que foram cortadas, várias dessas pontes que foram destruídas nessa altura, começam agora, devagarinho, a ser reconstruídas. Um exemplo claro é o programa Erasmus, ao qual regressará já a partir do próximo ano, se a memória não me falha. O que eu quero dizer em relação a isso, e a proposta de Maria Luísa Albuquerque, foi uma opinião dela, não há sequer uma proposta à qual eu me oponho terminantemente, também para que fique claro, não há qualquer dúvida aí da minha parte. Mas não é uma proposta. Aquilo que eu digo é, da mesma maneira que eu não desisti, e sei que muitos de nós não desistimos de Portugal, quando tínhamos Pedro Passos Coelho à frente do país, da mesma maneira eu não vou desistir da União Europeia, porque sim, é um jogo de forças. E aquilo que é errado, na minha opinião, é a esquerda abdicar de entrar nesse jogo de forças. É a esquerda desistir de lutar pelo projeto europeu, de o construir ou reconstruir, refazer por dentro permanentemente. Porque é sempre um jogo de forças. Isso é evidente. Mas nesse jogo de forças, ou nós, esquerda europeísta, estamos dentro dele e dizemos abertamente ao que vamos, ou então vamos estar sempre a perder o jogo e a correr atrás do prejuízo. Eu não quero correr atrás do prejuízo, porque, repito, aquilo que está em causa neste momento
é um ataque deliberado ao nosso projeto europeu. Aquilo que os Estados Unidos, o documento de estratégia de segurança dos Estados Unidos diz, é sendo simpático com as palavras, um documento de final de amizade para connosco, europeus e portugueses, e, portanto, nós estamos perante dois caminhos. Ou aceitamos e seguimos esta vontade destes líderes autoritários que querem destruir o projeto europeu, ou, pelo contrário, percebemos que este é mesmo o momento da Europa. Este é mesmo o momento de nos afirmarmos e criarmos novas ferramentas corajosas. Porque aquilo que for decidido nos próximos anos vai definir as próximas décadas de Portugal e da Europa. E um Presidente da República, evidentemente, não vai legislar, mas pode e deve influenciar este debate. E eu quero ser o Presidente da República que fala com os portugueses, que lhes explica porque é que o projeto europeu é bom para nós e porque é que nós, portugueses, enquanto país periférico da União Europeia, podemos e devemos liderar o esforço de transformar a União Europeia neste polo de paz, neste polo de democracia e, na verdade, Portugal tem uma posição privilegiada para também fazer pontes com outros polos. Eu quero muito que a União Europeia dialogue mais com a América Latina, com países como o México, como o Canadá, como o Japão, com quem quiser alinhar nesta nova necessidade de responder a estes líderes autoritários que têm surgido um pouco por todo lado. Nós temos de ser essa força de paz. Sim, eu não quero encontrar diferenças onde elas não existem, porque acho que ninguém aproveita com isso e também este não é um debate europeu. Também é europeu. Sim, também é europeu, mas estou a dizer que temos que falar de mais temas. Mas só para esclarecer algumas coisas, porque eventualmente, para explicar, não sei muito bem, o Jorge Pinto não terá lido os documentos todos. Em primeiro lugar, eu sempre denunciei o Brexit como sendo condicionado pelos movimentos xenófobos e de extrema-direita. E, portanto, distanciei-me sempre desses movimentos. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Em segundo lugar, propus sim que, se fosse necessário, houvesse um referendo sobre o tratado orçamental com o qual nos queriam impor sanções a Portugal, que não estavam a impor à França, na altura em que um governo estava a tentar subir o salário mínimo nacional para proteger Portugal. E depois, sobre a Europa e sobre os líderes autoritários. Eu concordo muito que é preciso ter um projeto de democracia na Europa que se afasta completamente dos líderes autoritários. O que eu não desconheço é que os líderes autoritários também estão sentados no Conselho Europeu. E, portanto, Viktor Orbán está lá, Meloni está lá, e também não desconheço que a Comissão Europeia, por exemplo, tem projetos que em muito se aproxima destes líderes autoritários. Quando, por exemplo, entregamos à Guarda Costeira Líbia ou outras forças a forma como lidamos com os movimentos migratórios e temos autênticos offshores de direitos humanos, com as pessoas a serem mandadas para morrer no deserto, ou para serem feitas de trabalho escravo, com militares de outros países que são pagos com o dinheiro da União Europeia, isto também é a União Europeia. Certamente. O que eu não tenho é ou seja, o que eu compreendo é o conflito de todas as ideias que há na União Europeia. E eu coloco-me defendendo aquelas que eu acho que são importantes. Igualmente. E eu acho que é importante os direitos humanos. Ou seja, quando falamos de unidade em abstrato, às vezes é preciso concretizar. Eu quero falar, por exemplo, de uma capacidade de cooperação para a segurança independente dos Estados Unidos da América, porque é óbvio que Donald Trump é uma ameaça para a Europa. Sim, no concreto, eu acho que se nós falarmos do concreto, vocês percebem o que nós estamos a dizer. Ambas as posições parece que ficaram mais próximas. Só em segundos, o concreto, por exemplo, neste caso, é falarmos e pormos em cima da mesa uma comunidade europeia de defesa. Está a Catarina Martins confortável com isso? Eu espero que esteja. Eu estou. Mas aquilo que tem sido a posição do partido que a apoia é contrária a esta Comunidade Europeia de Defesa, ou pelo menos não é de apoio a esta Comunidade Europeia de Defesa. E, portanto, eu ouço a falar, ouço a pedir casos concretos, mas depois, quando há efetivamente o concreto, esse seguimento não acontece. Repare, e, portanto, eu não sei de que é que está a falar no concreto quando diz a Comunidade Europeia de Defesa, porque, como sabe, uma há proposta do LIVRE na Assembleia da República. Portanto, desculpe, peço imensa desculpa, não a acompanhei. Mas tentarei falar da ideia, porque acho que a ideia é boa. Vamos falar disso. Mas se calhar era melhor explicar a ideia do LIVRE. Posso explicar? Não é do LIVRE. Diga. É que nós estamos aqui num debate para as presidenciais, e não num debate legislativo. Mas estamos a falar da política de defesa, que é um tema crucial. Eu acho que é mas eu quero falar de e até política de porque segurança. o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Claro. Há aqui questões que estão em causa. Em 10 segundos, a Comunidade Europeia de Defesa esteve em cima da mesa há décadas, na verdade. Não é um projeto novo, nem é certamente um projeto nosso. Aquilo que eu digo é... Mas é um projeto contraditório. Os países europeus, no seu conjunto, já gastam cerca do triplo da Rússia em defesa. Cerca do triplo. Portanto, nós não precisamos forçosamente sequer de gastar mais, precisamos de gastar melhor, precisamos ter mais interoperabilidade entre sistemas, se calhar ter mais diálogo entre as diferentes forças armadas e as cadeias de comando. E isso consegue-se aprofundando esta integração europeia também ao nível da defesa. Sobre isso, e, portanto, é isso que está em cima da mesa. Eu acho que o europeísmo é precisamente discutir as propostas de cooperação que fazem sentido para a Europa neste momento. Acho que isso é muito importante. Eu devo dizer também que tenho proposto isso, que haja uma capacidade de cooperação
para a segurança na Europa, que tenha autonomia face aos Estados Unidos, tenha independência, eu tenho defendido que não pode ser só no campo da União Europeia. Ou seja, eu acho que é bom que a Noruega seja um parceiro, acho que é bom que o Reino Unido seja um parceiro, ou seja, eu acho que nas questões da defesa e segurança nós devemos falar com a Europa, com os países europeus, não apenas com os países da União. e não só com os países da União Europeia. E até com o Tratado do Mediterrâneo. Eu acho que isso tem todo o sentido, senão ficamos mais desprotegidos. E é isso que ele defende. Muito bem. Catarina Martins e Jorge Pinto, uma segunda pergunta para vós, ou um segundo tema. Para vós, quão fundamental é que o próximo Presidente da República seja uma personalidade de esquerda? Eu tenho sido, se calhar, a pessoa que mais tem falado disso. É um perigo para o país pormos os ovos todos no mesmo cesto. É um perigo para o país no momento em que, pela primeira vez, temos as regiões autónomas à direita, as principais cidades do país à direita, o governo à direita e o Parlamento com mais de 2/3 de deputados de direita e de extrema-direita. É mau ter um presidente também de direita. É mau. Eu disse-o aqui diretamente a Luís Marques Mendes, que é, se calhar, a principal fraqueza da sua candidatura, para lá de todas as outras, é ele também ser a candidatura mais próxima do governo. Isso é mau. Nós não podemos pôr tudo no mesmo cesto, por uma razão muito simples. Porque um Presidente da República que não vai legislar, que não se vai imiscuir nos outros poderes, que não vai fazer uma série de coisas, vai fazer uma coisa muito importante. Vai ser o bombeiro do sistema. Vai ser a última linha de defesa no sistema. E nada nos garante, muito pelo contrário, que nos próximos 5 anos, ou provavelmente nos próximos 10 anos de mandato, olhando para aquilo que têm sido os mandatos dos presidentes na Segunda República, não haja uma ameaça muito, muito séria à nossa República, ao nosso regime. Por isso eu já propus, então, Vítor, em 2 segundos, coisas como um estudo sobre a capacidade de resiliência e de defesa do nosso próprio regime democrático. Como é que nós estamos protegidos até legalmente, em termos constitucionais, em termos de leis, perante uma ameaça autoritária que venha desde dentro. Eu farei esse estudo enquanto Presidente da República. E depois a questão da revisão constitucional, que tenho trazido para todos os debates. Tendo em conta que esse é o seu posicionamento, é verdade que as sondagens têm sido todas claras num ponto. O único candidato do campo político de esquerda que pode ir à segunda volta é António José Seguro. E neste contexto, pergunto-vos se admitem até ao fim da campanha desistir a favor de um candidato de esquerda, tendo em conta que, de facto, o único que tem essa chance é o anterior líder do Partido Socialista. Primeiro, eu não sei se é o único. Eu quero... Olhando para as sondagens. As sondagens dizem que há muita gente indecisa. E uma coisa que aqui é essencial nessa pergunta e em todo esse raciocínio. A principal razão para votar em alguém não pode ser porque ele é o que num determinado momento está melhor nas sondagens. Eu quero que alguém vote num candidato para Presidente da República que saiba e que lhe dê garantias de firmeza, de coragem, de estar no sítio certo a fazer aquilo que é a ação necessária para proteger as portuguesas e os portugueses. E dito isto, eu sei que serei essa pessoa. Eu sei muito bem o que farei enquanto Presidente da República e, portanto, o único apelo que faço é, evidentemente, à minha candidatura. Martins, a mesma questão para si. Repare, eu tenho assistido com muito interesse aos vários debates, porque é bom sabermos as posições de todas as pessoas que candidatam à Presidência da República. E é difícil saber o que é que António José Seguro pensa sobre uma série de temas em que vai ser chamado a decidir e nós já sabemos o que é que o Governo pensa. Isso é verdade sobre o Código de Trabalho, mas também sobre outras matérias. E, na verdade, o que eu vejo é uma grande proximidade em temas fundamentais em que não há uma posição clara, seja trabalho, habitação, saúde, uma proximidade clara entre Marcos Mendes e António José Seguro. E eu tenho a certeza que nenhum de nós vai propor a um para desistir em nome do outro, não é? Portanto... Não, a minha questão tinha a ver com o facto de se a esquerda entende que é muito relevante que o próximo ocupante do Palácio do Belém seja de esquerda, coisa que não acontece há 20 anos, porque é que não se junta, na verdade, para tornar essa possibilidade viável? Nós temos, sobretudo, que equilibrar o sistema e ter um Presidente da República preocupado. Mas isso significa as posições que as pessoas tomam. Aquilo que nós vemos são candidatos à direita nos primeiros lugares das sondagens. Vamos à luta pelas ideias. Eu sinto a minha campanha a crescer e estou contente com isso. Acho que há mais pessoas a ter interlocução e ainda bem. Isso é muito bom. Nós temos que discutir em concreto qual é o papel de uma Presidente da República quando chegar à sua mesa uma proposta para promulgar ou votar ou mandar para o Tribunal Constitucional que diga algo como as novas gerações vão trabalhar a partir de agora sempre a contrato a prazo. E as pessoas sabem que, por mim, uma proposta dessas não passa. Nós temos de ter uma Presidente da República que as pessoas saibam o que é que vai fazer quando chegar acima da mesa uma proposta que está a ser trabalhada e que põe em causa as pensões. Por mim, não passa. Precisamos de saber o que é que vai estar a Presidente da República a fazer sobre a saúde. E eu vou estar a lançar o debate sobre a saúde e mais, sobre o sistema e as formas de entendimento. Porque eu acho que já foi feito trabalho em Portugal tão importante, e lembro, por exemplo, o trabalho que foi feito por João Semedo, do Bloco de Esquerda, e António Arnaud, do Partido Socialista,
Socialista, que dedicaram os últimos anos da sua vida a fazer uma proposta para reinventar o Serviço Nacional de Saúde, centrado no utente, com profissões da saúde que fossem valorizadas dentro do SNS, porque o SNS, como está, não pode continuar, e é preciso uma Presidente da República que lance esses temas. E por isso... Mas para isso é preciso lá chegar, não é? Claro, e aqui estou eu na campanha. Mas, citando António José Seguros, o senhor e a senhora, neste caso, vão dormir descansados no dia 18 se os candidatos que forem à segunda volta forem candidatos de direita? Eu acho que nós temos que perceber que, um pouco por toda a Europa, e em Portugal também, de certo modo, há muitas vezes o discurso de que escolhermos o mal menor trava o mal maior. E a escolha do mal menor só tem feito com que o mal maior cresça. Porquê? Porque não aparece ninguém com coragem de dizer às pessoas: é verdade que isto não está bem. É verdade que nós temos uma crise do regime democrático, mas não é uma crise que seja o ódio a resolver, porque é uma crise do acesso à habitação, é uma crise do acesso à saúde, é uma crise do custo de vida. E é preciso fazer essa afirmação. E se nós desistirmos nestas eleições de fazer essa afirmação e de combater por esse reinventar do país que dê esperança às pessoas, então nós podemos chamar de esquerda, mas não é esquerda de certeza. Colocava-lhe a mesma questão. Se no dia 18 de janeiro, no dia das eleições, forem 2 candidatos da direita a irem à segunda volta, se o senhor vai dormir descansado? Eu durmo descansado quando a minha consciência me deixa dormir descansado. E a minha consciência diz-me neste momento que aquilo que estou a fazer é ao serviço do país. Que os temas que estou a pôr em cima da mesa e, felizmente, a conseguir marcar a agenda é ao serviço do país. E é isso que vou continuar a fazer. Eu quero é que quem passa à segunda volta esteja também ele com a consciência descansada de que fará um bom serviço aos portugueses. E, repito, os pontos como a defesa da Constituição vão estar em cima da mesa. A ameaça de uma golpada, de uma revisão constitucional drástica apenas à direita e à extrema-direita, sem que isso tenha passado pelo voto dos portugueses, é uma ameaça real. Portanto, eu quero que quem passa à segunda volta tenha a consciência tranquila de dizer: eu estarei à altura de defender os interesses dos portugueses. Eu sei que eu estarei à altura e por isso quero passar à segunda volta e por isso quero ser Presidente da República. Quanto aos outros, a sua consciência o dirá. Jorge Pinto, Manuel Alegre, dirigente histórico do Partido Socialista e uma referência do vosso campo político, disse o seguinte esta semana: os partidos à esquerda do PS entretêm-se a defender as suas quintinhas, a manter as suas posições, a combater-se uns aos outros, acrescentando que os votos do PCP, do Bloco e do LIVRE se juntassem ao PS, António José Seguro já estaria na segunda volta. Manuel Alegre não tem razão? Eu tenho muito respeito por Manuel Alegre, muito mesmo, como político, como escritor, como resistente à ditadura, mas eu, tantas vezes acusado de ser o mais jovem nesta campanha, lembro-me bem... Acusado, não, de referido. que o referido, sim, mas quase num tom persecutório. Lembro-me bem de quando era o próprio Manuel Alegre que era vítima desse tipo de afirmações. E, portanto, acho que se nesse momento eu discordava dos que diziam que Manuel Alegre, a sua candidatura estava a dividir o PS, evidentemente que discordo também da sua leitura, embora respeitando, como dizia, Manuel Alegre. Catarina Martins, quer comentar estas declarações de Manuel Alegre? Acho que já respondi, acho que está bastante respondido. Muito bem. Um estudo de opinião revela que os portugueses desejam em Belém um presidente mais interventivo. Qual seria o vosso perfil caso viessem a ser eleitos? Há uma diferença entre uma intervenção do Presidente da República que seja uma intervenção no jogo partidário, que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa optou muitas vezes por essa intervenção, quando, por exemplo, transformou os orçamentos de Estado em moções de censura, ou eram aprovados à primeira ou ia-se para eleições, aliás, criando depois situações de enorme instabilidade política, ou um Presidente que é interventivo porque ouve as populações e porque lança debates que não estão a ser lançados e que são fundamentais para desbloquearem problemas que o país tem. E eu pretendo ser uma Presidente interventiva no sentido de lançar esses debates e dar voz a esse país. Nós vivemos num país em que há muita gente com muitos projetos muito interessantes, muito solidária, a resolver problemas e que precisam de ganhar mais voz, mais capacidade, serem transformados no nosso cotidiano e não simplesmente na exceção. E eu acho que uma Presidente da República pode fazê-lo. Muito presente no país, seguramente. O país, aliás, essa tem sido a minha vida e assim continuará a ser. E o Jorge Pinto, como é que seria, se fosse eleito Presidente, qual seria o seu perfil? Vítor, nós somos uns privilegiados, sabe? É um privilégio nós podemos estar aqui em horário nobre, em direto, a falar aos portugueses e às portuguesas, a explicar-lhes aquilo que nós queremos para o país, aquela que é a nossa visão para o país. Eu levo isso muito a peito. Eu acho que é um privilégio mesmo único, é um privilégio de uma vida. E por isso eu tenho tentado, em todos estes debates, trazer as discussões para aquilo que são, efetivamente, as capacidades e os poderes de um Presidente da República. E neste particular, até
indo ao espírito da própria Constituição, eu quero muito usar esta capacidade que o Presidente da República tem para mobilizar. Eu tenho dito que não quero ser apenas a magistratura da influência, mas sobretudo a magistratura da mobilização. E há ferramentas que o Presidente da República tem nas mãos. Pode fazer uns Estados Gerais. Eu já disse que organizaria Estados Gerais dedicados única e exclusivamente à defesa do SNS. Pode fazer Assembleias Cidadãs. Eu quero muito, e é um compromisso que faço aqui, organizar a primeira Assembleia Cidadã em Portugal dedicada única e exclusivamente à regionalização. Aliás, um tema que me é muito caro e que, também já o disse em entrevistas, não é segredo, me parece ter sido o principal falhanço da geringonça quando havia uma maioria de partidos que, na teoria, eram favoráveis a este processo e ele não avançou e vemos como é que agora está. Não só não avança, como pior, há nomeações, há negociatas entre PS e PSD para decidir as lideranças das CCDRs. Eu sei bem o que faria. Organizaria esta Assembleia para colocar pressão também nos partidos políticos representados na Assembleia da República para que isso se discutisse. E depois ia estar no terreno. Mas ia estar no terreno sem levar comigo a comunicação social, sem levar comigo as câmaras, sem ter forçosamente de tirar selfies. Ter uma agenda discreta. Deveria ter. Não, porque nós não podemos contentar-nos com abrir Belém, por exemplo, a uma feira do livro anualmente. Isso é bom, mas abrimos Belém, nós queremos abrir, eu quero abrir Portugal e a Presidência da República em todo o país e no estrangeiro, junto às comunidades portuguesas, que eu também conheço bem. E, portanto, isso é ser um Presidente presente, que é o meu lema de campanha, isso é ser um Presidente mobilizador, que traz os portugueses e as portuguesas também para o centro da discussão política, que não legisla, não vai controlar o governo, mas vai influenciar, vai ajudar a definir as políticas e essa definição é feita em parceria com as portuguesas e com os portugueses. E quais seriam as causas principais que levariam para Belém? Queria só dizer uma coisa sobre a regionalização. Já agora a regionalização tem aquele bloqueio constitucional, mas há um trabalho muito interessante, o Jorge Pinto talvez queira conhecê-lo, foi feito um trabalho muito interessante. Foi um trabalho que juntou pessoas da esquerda à direita, precisamente sobre como desatar o nó constitucional e avançar. Esse trabalho depois ficou na gaveta. Também era preciso uma revisão constitucional para avançarmos com a regionalização. Como sabe, a revisão constitucional não foi feita na altura. Mas eu acho que esse trabalho foi muito interessante e nós temos o duplo referendo, como sabe, que cria um problema constitucional complicado. E o que eu estou a dizer é, há propostas e há propostas boas que foram feitas e foram trabalhadas. O Jorge Pinto talvez, na altura também não fez parte desse processo, mas eu acho que esse é um processo muito interessante e vale a pena conhecê-lo porque nos ajuda a avançar para a frente. Mas sobre as causas. Mas não é preciso nenhuma alteração constitucional para avançar. Pelo contrário, a Constituição obriga-nos a avançar com a regionalização. Com dois referentes que, como sabe, depois criam um impasse, mas isso seria todo um debate muito interessante. Aliás, eu debati muitas horas a regionalização, é um tema, aliás, que me interessa bastante e que eu defendo. E que, aliás, nunca deixei de defender. Mas queria dizer o seguinte. Nós vivemos num país em que quem trabalha se sente abandonado. E sente-se abandonado por duas razões. Sente-se abandonado porque o seu salário ou a sua pensão não consegue pagar a fatura do supermercado, não consegue pagar a casa e, portanto, temos um problema, claro, de não respeito pela dignidade do trabalho e, por outro lado, também porque o Estado falha. O Estado está a falhar nos serviços públicos fundamentais. E uma Presidente da República, nestes dias, nestes tempos perigosos que vivemos, tem de ser uma Presidente da República que seja contra o abandono. Que seja contra o abandono do país e que, por isso, seja capaz de tornar a democracia mais forte. Uma democracia em que cabemos todos, uma democracia de homens e mulheres, uma democracia de igualdade forte, em que, em vez de abandono, teremos aquilo que a comunidade é capaz de fazer melhor, que é cuidarmos uns dos outros. E acho que estamos mesmo num tempo histórico para termos uma Presidente da República que possa fazer este caminho. Jorge Pinto, quais seriam as suas causas que levaria para Belém? E temos 1 minuto e meio para a sua resposta. As minhas causas são a defesa da Constituição. O Presidente da República, quando faz o seu juramento, promete defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. A Constituição é muito clara quando fala no direito à habitação. A Constituição é muito clara quando fala no direito à saúde, no direito à educação, quando fala na necessidade de termos impostos para corrigir as desigualdades sociais. Isso tem de ser a prioridade de qualquer Presidente da República. A defesa intransigente da Constituição. Mas mais, um Presidente da República pode também discutir aquilo que quer para o país. Que modelo de desenvolvimento é que quer para o país? Eu quero um modelo de desenvolvimento que emancipe os portugueses. Quero um novo contrato entre humanidade, natureza e tecnologia, para que a tecnologia sirva para emancipar e dar melhores condições aos seres humanos e para proteger também o meio natural. Porque é isto que está em cima da mesa. São as próximas décadas. São aquilo que será a nossa vida, das portuguesas e dos portugueses, nas próximas décadas, que se vai decidir nos próximos anos. E é importante termos noção disto. Quem quer que venha a ser o próximo Presidente da República, espero muito ser eu, vai ter nas mãos os destinos do país, se calhar, das próximas décadas. As decisões que nós tomarmos hoje
de capacitação dos seres humanos, de proteção do meio natural e, sobretudo, de definição do modelo económico que nós queremos para o nosso país, vai definir as próximas décadas de Portugal. E eu quero um modelo económico que coloque as pessoas no centro, que coloque os trabalhadores no centro, que corrija as desigualdades de género e que o faça sempre tendo em conta o planeta, sempre tendo em conta os mais frágeis, porque sim, só com justiça social nós poderemos assegurar também a justiça ambiental. Isso será a minha presidência, uma presidência constitucionalista que não deixa ninguém para trás. Jorge Pinto e Catarina Martins, muito obrigado por terem participado esta noite na RTP, neste debate. Já a seguir na RTP Notícias, não perca a análise do debate com Clara Osório e os seus convidados. Este foi o último Frente a Frente na RTP, mas ainda não foi o último debate. Chamou a sua atenção de que no início de janeiro teremos aqui na televisão pública os únicos debates televisivos envolvendo todos os candidatos presidenciais. A todos, muito obrigado. Da minha parte, boas festas e votos do excelente ano novo.